Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fazer uma conexão que parece meio distante à primeira vista, sabe? Vamos daquela membrana que envolve nossas células até, a realidade de uma doença genética complexa, a fibrose cística ou UFC. E também entender um pouco como os medicamentos entram nessa história. O material que a gente tem aqui junta a biologia celular, a fisiopatologia da UFC e também farmacologia. A nossa missão hoje é desvendar como a arquitetura da célula define o que ela faz, como um defeitinho microscópico pode gerar um problemão no corpo todo e como a ciência tenta, intervir nisso. Ok, então bora desempacotar isso. Tudo começa ali na fronteira da célula, a membrana plasmática, que, olha, tá longe de ser um muro, viu? É mais como se fosse um porteiro super seletivo e bem dinâmico. Aquele modelo do mosaico fluido descreve bem, um mar de lipídios, sabe? Com proteínas ali boiando, se mexendo. E essas proteínas são essenciais para várias tarefas, tipo o transporte de substâncias para dentro e para fora. Essa fluidez toda, ela é crucial para que tudo funcione direitinho. Exatamente. E assim, um ponto fundamental sobre essa estrutura é o transporte ativo. A célula gasta energia mesmo, ATP, para conseguir bombear íons e moléculas contra a correnteza natural, digamos assim. A famosa bomba de sódio e potássio é um ótimo exemplo disso. Isso é vital para funções bem específicas, como nos nervos, nos rins, mas, ao mesmo tempo, cria uma vulnerabilidade, Quando falta oxigênio, por exemplo, e a produção de ATP cai, aí já viu. Essas bombas falham e a função da célula toda desanda. Tem uma ligação muito direta entre essa arquitetura dinâmica, o gasto de energia e, a fragilidade da célula quando está sob estresse. E essa questão do transporte de íons, ela leva a gente direto para um exemplo bem marcante, que é a fibrose cística. É uma doença genética que passa de pais para filhos, autossômica recessiva, causada por mutações num gene chamado CFTR. Isso. A proteína que esse gene produz, a CFTR, é justamente um canal de um cloreto que fica ali na membrana. A mutação mais comum, a F508del, ela tem um efeito bem cruel, Ela é particularmente problemática. Ela faz com que a proteína fique meio defeituosa e aí o corpo acaba degradando ela antes mesmo dela conseguir chegar na membrana para fazer o trabalho dela. Precisamente. O resultado disso é uma falha bem grave no transporte do íon cloreto, o Cl-, e como a água no nosso corpo tem essa tendência de seguir os íons, por osmose, o transporte de água também fica prejudicado. Isso cria até um paradoxo interessante, sabe? Nas glândulas do suor, onde o CFTR normalmente ajuda a reabsorver o cloreto, a falha faz com que o suor fique muito salgado. É um sinal clássico da doença. Ah, o famoso teste do suor. Exato. Já nos pulmões e no pâncreas, onde o CFTR deveria secretar cloreto para ajudar a hidratar o muco, a falha leva à produção daquele muco super espesso, pegajoso, justamente por falta de água. Imagina tentar limpar um encanamento usando cola em vez de água. É mais ou menos esse o drama ali. Nossa! E as consequências disso se espalham, Esse muco grosso nos pulmões acaba facilitando infecções que não vão embora, tipo por aquela bactéria Pseudomonas aeruginosa, e vai causando um dano progressivo no pulmão. Exato. No pâncreas, ele bloqueia os ductos, aí a pessoa não absorve gordura direito, o que causa esteatorreia, e com o tempo pode até levar a diabetes. E tem a questão da infertilidade masculina também, que é bem comum. Sim, afeta muitos sistemas. O diagnóstico geralmente começa já na triagem neonatal, O teste do pezinho, que mede o IRT, e depois se confirma com o teste do suor mesmo, procurando aqueles níveis altos de cloreto, acima de 60 milimol por litro. Puxa, entendi a dimensão do problema. Isso tudo leva a gente para a pergunta, e aí? O que a medicina pode fazer para intervir nisso? Bom, aí a gente entra no campo da farmacodinâmica, que é basicamente o estudo do que o fármaco faz no corpo da gente. Um conceito-chave aqui é a curva dose-resposta. Ela ajuda a gente a entender duas coisas importantes. A potência, que é o quanto de fármaco a gente precisa para ter um efeito, e a eficácia,
que é o efeito máximo que aquele fármaco consegue produzir, não importa a dose. E na prática clínica, qual costuma ser mais decisivo? A potência ou a eficácia? Geralmente, a eficácia. A gente quer um resultado que realmente faça diferença, né? Um efeito robusto. Certo. E como esses remédios costumam agir na maioria das vezes? Olha, muitos deles agem em alvos específicos, como receptores nas células. A gente tem os agonistas, que são os que ligam o receptor, ativam ele, e os antagonistas, que fazem o contrário. Eles bloqueiam o receptor, impedem ele de ser ativado. Mas tão importante quanto fazer efeito é a segurança do fármaco. A gente fala em janela terapêutica, que é aquela faixa de dose onde o remédio funciona sem causar muitos problemas, sem ser tóxico. E tem o índice terapêutico, o IT, que é um número que quantifica isso. É a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz, TD50 e ED50. Um IT baixo, e alguns antibióticos importantes no tratamento da FC têm IT baixo, significa que a dose que trata está perigosamente perto da dose que intoxica. Nossa, isso parece bem delicado. Na prática, como é que se lida com esse risco todo, para que o tratamento não acabe sendo tão arriscado quanto a própria doença? É um equilíbrio constante, um desafio. E isso conecta perfeitamente com a natureza da FC, que afeta múltiplos sistemas, né? Se a gente pensar em toda essa complexidade que a gente descreveu, pulmão, pâncreas, fígado, tudo mais, fica muito claro que a abordagem tem que ser multiprofissional. Não é uma opção, é, assim, imprescindível. Nenhum profissional sozinho vai dar conta de tudo. A falha começa lá na molécula, mas o impacto é um efeito dominó pelo corpo todo. Faz todo sentido. Então, a estrutura do tratamento precisa espelhar essa complexidade da doença. Uma equipe bem coordenada é o mínimo necessário. E dentro dessa equipe, o farmacêutico clínico tem um papel crucial. Ele é o especialista em farmacodinâmica do time, sabe? Fundamental para ajudar a gerenciar todos os remédios que o paciente usa, a polifarmácia, para identificar e prevenir problemas com esses medicamentos, especialmente avaliar os riscos daqueles com IMT baixo, e também para otimizar a adesão do paciente ao tratamento, garantir que a terapia seja o mais segura e eficaz que der. Como um defeito num único tipo de canal iônico, o CFTR causa a fibrose cística que bagunça vários órgãos, passamos pelos princípios de como os remédios agem, potência, eficácia, segurança e o desafio do índice terapêutico baixo, e chegamos à conclusão de que só uma equipe com vários profissionais trabalhando juntos consegue dar conta dessa condição tão complexa. É isso. Exatamente. E talvez um pensamento para a gente levar daqui. Essa compreensão que a gente tem hoje, cada vez mais profunda desses mecanismos lá na célula, na molécula, tipo como o CFTR funciona e o que as mutações fazem. Isso não só permite tratamentos mais direcionados, hoje em dia já existem alguns que tentam corrigir o defeito básico da proteína, né? Mas também abre caminho para terapias futuras. Quem sabe um dia a gente consiga corrigir esses defeitos lá na raiz, antes mesmo que o dano comece a aparecer de verdade. Essa jornada da molécula até a clínica, ela não para. E é esse conhecimento acumulado que vai guiando a gente para o próximo passo.